Pensa Bahia, com Malu Fontes. Quase diariamente temos publicado na mídia notícias sobre o tema da educação. Em um ano que já é praticamente eleitoral, que projetos têm sido apresentados para a melhoria nessa área? Será que existe uma solução imediata para todos os problemas da educação, Malu? Olha, a gente já vê aí o tempo inteiro, né, assim, uma série de candidatos, falando aqui da Bahia, de candidatos ao governo do Estado, a Associação do Governador, se degladiando aí quem é que tem mais condições, quem é que tem mais experiência, quem é que tem mais capacidade de angariar votos. Um dos nossos principais, assim, calcanhares de Aquiles é a segurança e a educação. E com base em duas notícias que eu vi esse final de semana, eu fiquei pensando assim, o que o governo do Estado tem, o que o governo do Estado pode fazer, digamos assim, para adaptar-se, pelo menos, não ao cenário internacional, mas já seria de bom tom até pensar em adaptação ao cenário local. Por exemplo, a UFBA é um exemplo disso. A UFBA, a partir de agora, só aceita ingressos de estudantes via Enem. Né? O Enem é um exame nacional, onde os alunos disputam vagas com alunos do país inteiro. A gente sabe que os alunos da rede pública têm cotas, alunos têm um determinado número de vagas da UFBA, por exemplo, que são determinadas, são voltadas e reservadas para os cotistas. Mas, por outro lado, agora, Patrícia, esses meninos, eles não têm cota para baiano. Os cotistas daqui vão disputar o espaço dentro da universidade com os cotistas que vêm de outras universidades ou de outras escolas e de estados onde tem uma rede pública um pouco mais estruturada que a nossa. E essas duas notícias que eu estou te falando é o seguinte, uma delas é que um aluno espancou gravemente essa semana no Odorico Tavares, um professor do turno noturno, e a outra foi uma notícia de que o Colégio Central não vai mais oferecer turno noturno e um leitor de jornal revoltado com isso. E eu pergunto, para onde foram os alunos do curso noturno? Na verdade, né, a gente precisa, antes de criticar o governo, só criticar, perguntar, os alunos foram para onde? Eles fugiram da escola, eles fugiram do Colégio Central, porque tem toda uma estrutura de transporte público, de insalubridade noturna, de ir pela Estação da Lapa, desses professores que apanham, não sei se querem dar aula no centro da cidade, de noite, ficam muito vulneráveis. E, por outro lado, né, essa questão da violência, de um modo geral, que cada vez mais afasta da sala de aula ou qualquer professor que tenha melhor estrutura, melhor formação, se tiver condição hoje de fazer outra coisa para ganhar a mesma coisa, diante de um cenário desse, né, ele vai, porque a coisa está muito difícil, porque não há projetos. O grande problema, Patrícia, é que não tem projeto. Mas que projeto é que a gente vai falar para a educação da Bahia? Que a gente, de fato, está no subsolo do inferno, sem luz, sem escada nem elevador. Pensa Bahia, com Malu Fontes.